dia mais que bonito para os pilotos brasileiros na Bélgica. Tanto Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 quanto Rafa Câmara na Fórmula 3 tiveram ótimos rendimentos em seus respectivos qualis hoje, nessa sexta-feira. Então, vamos falar deles aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code do Pix aqui em cima da tela, tem o Pix também na descrição desse vídeo. E claro, se vocês quiserem virar membros aqui do Grid Largada by Epic Game, é a partir de R$ 4,99. Você tem vários benefícios. Hoje é o mês, né, do Grid Largada. A gente vai ter o sorteio, que vai ter premiação, a miniatura, que é oferecida pela CF Miniaturas, que é a miniatura, né, premiação mensal, mas também vai ter prêmios de R$ 50 para o segundo, terceiro e quarto colocado. E claro, hoje nesse final de semana tem o Grid Fantasy, que vai dar uma premiação especial para o vencedor. Também mais R$ 50 para quem vencer nesse final de semana. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos ser igual aos brasileiros hoje, pessoal. Vamos ser rápidos aqui. Primeiramente, Rafa Câmara mandou muito bem no classificatório dele na Fórmula 3. Mas, obviamente, não sem um grande susto. Vamos começar pelo início. Rafa Câmara chegou a fazer o melhor tempo no início do classificatório. Ali ele mostrava que sim, estava com um carro bom, por mais que o treino livre não tenha sido, digamos, tão bem assim. Só que essa liderança, por ter sido no início do classificatório, obviamente o brasileiro não ia mantê-la. E claro, não manteve, foi ultrapassado. Mas em sua segunda tentativa, ele conseguiu agora a segunda posição, ficando atrás do Brad Benavides, da AIX. Da mesma forma, um ótimo posicionamento para o Rafa, só que é aí que veio o grande susto do dia. Isso porque a direção de prova constatou que o Rafa tinha ultrapassado os track limits, ou seja, os limites de pista, e com isso removeu o tempo do brasileiro, que caía da segunda posição para a 23ª. E por que o desespero? Porque todos os carros estavam num bololô, estava tudo ali num trânsito enorme. Como o Rafa ia conseguir marcar um bom tempo atrás de um grande tráfego como aquele? E quando o Hugo Gochugo, que era o primeiro dessa fila toda, passou e não melhorou o tempo, ficou mais claro ainda que o Rafa não iria conseguir melhorar. Aliás, só quem estava com um tempo ruim poderia conseguir algo. Rafa, por ter perdido um tempo, até conseguiria melhorar, mas não seria grande coisa. De toda forma, a direção de prova apenas deu um susto no brasileiro, porque momentos depois ela revogou essa punição e o Rafa voltou novamente ao segundo posto e ficou nele até o final. Ou seja, Rafa Câmara largando na segunda posição. E tudo isso fica ainda melhor quando a gente vê que o segundo colocado no campeonato, o Team Trammets, vai largar em 13º, ou seja, não será beneficiado nem pelo grid invertido na corrida sprint de amanhã, e o terceiro colocado, o Tsuslov, vai largar na 7ª posição, ou seja, Rafa já está em vantagem contra os seus principais rivais. Agora, se para o Rafa Câmara foi uma ótima sexta-feira, para Gabriel Bortoleto e o Qualify, a classificação da corrida sprint na Fórmula 1 foi ainda melhor. O brasileiro não cometeu erros em nenhuma parte do treino e conseguiu colocar o seu carro novamente no Q3, só que dessa vez o SQ3 da corrida sprint, enquanto seu companheiro Nico Hülkenberg foi apenas o 17º. Ok, ele foi atrapalhado, se envolveu em uma confusão ali quando ia abrir sua volta, mas de qualquer forma, pessoal, é mais uma vez Bortoleto conseguindo colocar esse carro da Sauber, que por mais que tenha melhorado, ainda não é um grande carro, colocando ele em um Q3. P10 para Gabriel Bortoleto e P17 para Nico Hülkenberg. E eu digo mais uma vez aqui no canal, galera, fiquem de olho no Bortoleto nesse final de semana. O que eu já disse em vários vídeos e em várias lives aqui no canal no decorrer do ano. A Sauber, ok, ela não tem um carro bom, principalmente de curvas, é um carro muito ruim, mas desde a pré-temporada a gente via que o carro da Sauber era bom em reta, a velocidade dele era alta, não era a maior velocidade dentre os carros, mas ficava ali na quarta, quinta,
não passava da 5ª posição entre as equipes mais rápidas em reta. E agora, pessoal, com um carro mais equilibrado, ou seja, conseguindo ultrapassar, pode ser sim que eles consigam algo em uma pista rápida como Spa. Aliás, tanto Spa e Monza eu venho batendo nessa mesma tecla. Muito provavelmente devem ser as melhores performances de Bortoleto no ano. Resultado é outra coisa, pessoal. Ele pode correr bem, ter uma ótima performance, mas se der um problema, abandona. O resultado vai ser abandono, vai ser um dos piores do ano. Mas em termos de performance, com isso, Bortoleto pode conseguir algo grande nesse final de semana. Isso em Spa. Em Monza deve vir coisa melhor. Mas é isso aí, Bortoleto está de parabéns, não errou, por mais que o tempo no SQ3 tenha sido menor do que no SQ2. Eu revi o vídeo aqui, ele não cometeu erros, então tá de parabéns, foi uma ótima performance do brasileiro. Mas eu quero saber de vocês, pessoal. Acham que Bortoleto vai conseguir um grande resultado nesse final de semana, principalmente amanhã? E Rafa Câmara, acham que ele vai aumentar a diferença tanto para Tsolov quanto para Team Trumpet nesse final de semana? Lembrando, faltam apenas 3 eventos, 6 corridas. A Fórmula 3 já está terminando. Então vamos torcer para o título do Rafa com mais uma vitória, pelo menos, aí na corrida principal e uma ótima corrida na Sprint Race. E claro, se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.